Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Dr. Rui Lázaro, Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, queria-lhe fazer uma pergunta muito direta. Aceita ser colocado assim entre a espada e a parede, dizendo que, afinal, a culpa da greve e a culpa de não existirem serviços mínimos parece estar nos trabalhadores e não no Conselho de Administração do INEM? É que a última intervenção parece que era isso que queria transparecer. Dr. Rui Lázaro, nas suas declarações após a greve e após sabermos que tinham existido 11 mortes, das quais depois o IGAS veio confirmar que 3 delas estavam relacionadas com nexo de causalidade, com atraso no atendimento, o Dr. Rui Lázaro disse o seguinte à CNN Portugal: é suposto que uma greve cause transtornos, mas nós avisámos que isto ia acontecer. Dr. Rui Lázaro, quem é que avisou concretamente no INEM e no Ministério da Saúde? Obrigado, Sr. Deputado, que aproveito também para cumprimentar. De facto, não aceito que sejam atribuídas as responsabilidades de uma greve legal apenas de horas extraordinárias, que por ter conjugado com outra possa ter algumas consequências. É de esperar que uma greve cause algum transtorno, senão não faz sequer sentido haver greve. Eu acrescento que antes da greve às horas extraordinárias nós já tínhamos em vigor uma greve administrativa. Esta sim, sem impacto nenhum na assistência de emergência médica aos cidadãos, apenas causava algum transtorno na administração, na gestão logística do Instituto, mas que o INEM nem sequer nos convocou uma única vez para que pudéssemos garantir o suprimento desta greve. Eu também foi com alguma estupefação que observei algumas das conclusões da Inspeção-Geral da Atividades em Saúde. Eu acrescento que, apesar de trabalharmos no INEM há 20 anos e de representarmos a maior classe profissional dentro do INEM, não fomos ouvidos pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que, tanto quanto sabemos, nenhum dos inspectores é perito da área, e foi com alguma estupefação que vimos até, em alguns dos relatórios, uma tentativa ou o levantar de uma suspeita de uma eventual falta de zelo de uma técnica de emergência hospitalar e de um médico na atuação de um caso especificamente em Pombal, que nós conhecemos ao detalhe e que sabemos, inclusive, que não só fizeram o papel que era esperado, como ainda foram além daquilo que era esperado. Infelizmente, não foi possível salvar esta vida e acabou por ter um desfecho trágico. Ainda na pergunta eu já fui dizendo, o INEM já trabalha há demasiado tempo abaixo dos mínimos desejáveis. Cada vez que um trabalhador fica doente, na altura da greve, tinha uma repercussão. Antes da greve, antes destes 149 técnicos, notava-se na resposta, no atendimento de chamadas, notava-se porque um meio de emergência ficava encerrado e não prestava serviço. Isto na greve foi apenas um pouco mais longe, mas não tanto pela nossa, porque essa até já estava a acontecer hoje o dia 30, sobretudo pela geral da função pública do dia 4 de novembro, da qual, no nosso entender, o INEM não cautelou devidamente os serviços mínimos. Nós, respondendo à sua última pergunta, informámos por escrito, do resto é de conhecimento desta Comissão, no pré-aviso de greve, mas também em resposta ao chefe de gabinete da Sra. Ministra, com 20 dias de antecedência e não com os 10 que a lei obriga, que iríamos realizar uma greve. Naturalmente, seria do conhecimento, não esperava outra coisa, da Sociedade de Estado, os constrangimentos que esta greve poderia causar, alguns, não tantos, o serviço não ficou paralisado. Íamos também falando, mesmo informalmente, com o Sr. Presidente do INEM, que se mostrou também preocupado com o anúncio do pré-aviso e com o facto do Governo não tentar, junto de nós, que esta greve não acontecesse. O próprio Presidente transmitiu-nos que tinha mostrado esta sua preocupação à então Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Até ao início da greve, nós não temos qualquer contacto do Governo para que ela fosse suprimida. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está a falar do Dr. Sérgio Janeiro, que era à altura Presidente do Conselho de Administração do INEM, está a falar da Dra. Ana Povo, que era na altura Secretária de Estado, e da Ministra Ana Paula Martins.
Secretária de Gestão da Saúde era a Cristina Vaz Tomé. Cristina Vaz Tomé, exatamente. Tinha a tutela do INEM até à greve. Muito bem. Nós vamos ouvir também essas entidades aqui, portanto é muito importante que nós saibamos que de facto que estas entidades foram avisadas deste problema da greve, porque era manifesto que o CODU já estava a ser assegurado grandemente por trabalho suplementar e que, portanto, para conseguir entregar esses 80% de serviço mínimo, só poderia acontecer que se de facto fosse deitada a mão ao serviço suplementar e ao serviço de retirar os trabalhadores da greve para que eles pudessem vir para o CODU. Mas quis o destino, Dr. Rui Lázaro, que hoje tivéssemos todos acordado no país não com uma greve convocada pelo STEP, mas sim com uma morte que foi noticiada de um senhor idoso que esteve 3 horas à espera de socorro, à espera de emergência pré-hospitalar, na margem sul, e foi também dito na comunicação social que a ULS de Almada Seixal, que é uma ULS que serve mais de 350 mil pessoas, 350 mil portugueses, não tinha nenhuma ambulância disponível para socorrer uma prioridade 3, uma P3. Acha que isto é admissível, não existindo greve, não existindo nenhum constrangimento, que numa ULS que serve 350 mil habitantes, muito próxima da capital do país, se possa aguardar 3 horas por um socorro, mesmo sendo uma prioridade 3, mais grave? Se falarmos das prioridades 1, e estas mortes que ocorreram foram P1s, portanto, paragens cardiorrespiratórias. É ou não verdade que os Golden Standards internacionais preconizam 7 minutos de chegada ao local em contexto urbano e 14 minutos de chegada ao local em contexto rural? Estes 14 minutos e estes 7 minutos devem ser contabilizados a partir do primeiro minuto em que a pessoa faz a chamada e não do atendimento da chamada, como muitas vezes vem nos relatórios que recebemos aqui na Assembleia da República, produzidos pelo INEM, que logo aí geram uma decalagem nos tempos de resposta. É verdade ou não que em Portugal, nas últimas décadas, nunca foi conseguido chegar a estes Golden Standards internacionais, que são, no fundo, os Golden Standards para o socorro e emergência médica nos países desenvolvidos e nos países civilizados? Só para terminar, o Dr. Rui dirigiu-se ao caso do Pombal. Nós vamos ter aqui a viúva do português chamado Sérgio Abreu, que morreu no Pombal, e que está indicado pelo IGAS como com nexo de causalidade de facto ter sido a demora no socorro que provocou a morte. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, e porque nós vamos ter aqui a viúva deste português que morreu, o que é que nós podemos dizer a esta viúva? Porque eu calculo que o Dr. Rui esteja nesta profissão porque tem uma vocação. Aliás, da sua biografia é manifesto que diz que se apaixonou pela emergência hospitalar em 2004, no Euro 2004, é funcionário do INEM desde 2006, depois subiu a dirigente sindical em 2020 como presidente, mas já antes tinha sido vice-presidente e, portanto, eu não posso aceitar que nenhum deputado desta Assembleia da República, não posso aceitar sem me manifestar contra essa tendência discursiva, que possam tentar colocar aqui em causa a vocação de um profissional que, no fundo, está a representar a vocação de todos os profissionais do INEM e tentar perceber que estes dois conflitos de interesse, que são os interesses laborais dos trabalhadores e o interesse dos portugueses de poderem ser concorridos, no fundo não são interesses em conflito, porque os portugueses serão sempre melhor socorridos quando os profissionais tiverem melhores condições de trabalho. Gostava que se dirigisse a estes assuntos, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas pertinentes perguntas. O que eu tenho para dizer, e que diria, se tivesse a oportunidade de estar com a viúva deste cidadão que faleceu em Pombal, mas também com a família do cidadão que faleceu ontem e que foi hoje público, é que lamento profundamente, enquanto funcionário público, enquanto profissional de saúde, enquanto cidadão, que o país não tenha conseguido dar uma resposta melhor, nem em Pombal, nem ontem em Almada, e que pelo menos uma situação emergente, que é o que sabemos, e que
com um atraso significativo, terminou num desfecho trágico. No caso de Pombal, Sr. Deputado, que conheço detalhadamente, inclusive ouvi os vários relatos que a própria viúva fez, conheço o relatório da IGAS e o que conhecemos é que a chamada de emergência, as várias chamadas que foram feitas não só pela viúva, mas também por outros contactantes que estavam próximo dela, não chegavam à central de atendimento do INEM, mesmo depois de passarem na central 112. Foi a nossa colega que estava responsável por acionar meios, que ao ser contactada pelo nosso colega que estava na central 112, por estarem a existir um elevado número de chamadas para uma mesma ocorrência e que na central 112, onde não é feita a triagem clínica, mas que por se referir a uma dor torácica poderíamos estar perante um infarto, contactou esta colega, dando-lhe o número de telemóvel, para que ela pudesse, de alguma forma, tentar contactar estes cidadãos. Não teve sucesso, retornou a chamada, foi-lhe dado outro número, voltou a tentar contactar e quando lhe atenderam a chamada, foi atendida por um familiar que informa que quer a vítima que veio falecer como a esposa tinham arrancado de carro já para uma unidade de saúde, não conseguindo especificar onde se encontrariam nem a estrada que teriam tomado, o que impossibilitou que lhe fossem enviados os meios de emergência. Só mais tarde, já pelo que ouvimos da viúva e pelo que vimos no relatório, com a vítima em paragem cardíaca, parada na estrada, e quando populares conseguiram ligar diretamente para os bombeiros, foi ativado o meio de emergência, sem que a chamada passasse pelo INEM, foram os bombeiros. Só os bombeiros, perante a gravidade da situação, fizeram o que lhes competia, que era informar o INEM de que existia uma paragem cardíaca, e aí foram desencadeados os meios de emergência mais diferenciados, no caso, a viatura médica de emergência e reanimação mais próxima, uma vez que a CIV estaria ocupada. No caso de ontem, Sr. Deputado, permita-me uma pequena correção, a Unidade Local de Saúde de Almada Seixal não dispõe de ambulâncias, elas são do INEM ou dos parceiros Bombeiros e Cruz Vermelha. O que nós ouvimos hoje também nas notícias, que não temos confirmação de hoje, mas tivemos de segunda-feira, é que de facto tem existido a retenção de ambulâncias em vários hospitais, incluindo o Almada e Seixal, pela indisponibilidade do hospital em libertar as macas. O que está a acontecer, efetivamente, é que as ambulâncias transportam os doentes urgentes para o hospital não tendo local onde colocar os doentes, eles mesmo que depois já triados ou mesmo observados pelo médico, permanecem nas macas das ambulâncias, retendo as ambulâncias nos hospitais, ambulâncias e equipas, impossibilitando-as de fazer este serviço. Acrescento-lhe ainda, Sr. Deputado, se me permite, Sra. Presidente, nós, quando reunimos com o Sr. Ministro da Saúde em dezembro, apresentámos algumas sugestões. Uma delas era que, prevendo já que esta retenção de macas pudesse acontecer, era que fossem disponibilizadas nos hospitais macas suplentes, digamos assim, para que uma ambulância, se visse a maca dela retida, pudesse pegar noutra e continuar a trabalhar, sugerindo até que para isso fossem aproveitadas as macas das ambulâncias que o INEM tem, das inúmeras que têm em oficina à espera de manutenção, que podiam ser colocadas nos hospitais e ajudar assim a libertar os meios de emergência. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Rui Lázaro, é natural que não é natural, mas dado ao que está escrito no relatório, percebe-se porque é que essa família não conseguiu fazer com que as suas chamadas chegassem ao CODU. É que nesse dia, que foi o dia 4 de novembro de 2024, nós temos nota de que mais de 7.000 chamadas, quase metade, foram abandonadas ou ficaram por atender no CODU. E, portanto, obviamente que esta família não viu conseguir chegar o seu pedido de socorro a quem devia ter chegado. Mas no relatório, que se debruça até sobre o dia 4, está, no relatório do IGAS, está bastante patente que existe uma correlação demonstrada entre a gestão de escalas e a utilização das horas extraordinárias. Isso está nas páginas 16 e 18 do relatório do IGAS. Está também que a grande maioria dos trabalhadores do CODU já tinham, nessa altura, em outubro, novembro, chegado às 150 horas de trabalho suplementar e que, portanto, já não poderiam sequer estar a trabalhar mais horas. Portanto, a responsabilidade da gestão das escalas do CODU é de quem? É dos próprios funcionários, é dos técnicos de emergência hospitalar ou é das chefias do INEM?
Obrigado, Sr. Deputado, até por me permitir recuperar o tema que fica por responder ao deputado Miguel Guimarães. Efetivamente, as escalas de trabalho do INEM, não só dos CODU, mas também dos meios de emergência, não é lançada com trabalho extraordinário. Ela é lançada apenas com horário normal de trabalho e nos dias seguintes, nos 2, 3 dias seguintes, os trabalhadores disponibilizam-se, observando as necessidades na escala, para realizar trabalho extraordinário que é depois colmatado. Estamos ainda também sempre disponíveis, e acontece mensalmente, eu diria semanalmente, a que as nossas chefias nos proponham trocas de dias de forma a tornar a resposta mais eficiente e mais eficaz, o que vai acontecendo. Portanto, os mapas de escalas são lançados desta forma. O Sr. Deputado, quando diz que o relatório, que eu também li em outubro, já tinha sido ultrapassado o limite, eu acrescentaria que em março, ou no final de março, quase de certeza que a esmagadora maioria dos trabalhadores já ultrapassou as 150 horas. Obrigado, Sr. Deputado. Como é que comenta o facto do relatório ter demonstrado que o CODU já apresentava há muitos anos limitações estruturais, antes mesmo das greves, nomeadamente, e vou citar, a insuficiência de recursos humanos face ao volume de chamadas, e que isto comprometia a resiliência em situações excepcionais. E, portanto, que esta greve o que veio fazer foi expor e, claro, agravar fragilidades que já eram pré-existentes, não sendo a causa exclusiva da disrupção que levou, nomeadamente, à perca destas mais de 7.000 chamadas e à falta de emergência pré-hospitalar destes cidadãos. Isto está nas páginas 10 e 11, 16 e 17. E aqui termino a minha primeira intervenção. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, corroboramos o que está no relatório a esse respeito. Acrescento que, e o Sr. Deputado também já estava na Comissão da Saúde quando nós cá vínhamos trazer denúncias, as primeiras denúncias de atrasos no atendimento de chamadas ou mesmo no envio de ambulâncias, e ouviu, como eu ouvi também nesta casa, o então Presidente do INEM, Luís Meira, dizer que se tratavam de picos de serviço, de situações muito pontuais. Bem, as que nós trazíamos eram as que nós tínhamos conhecimento, tendo a noção, como temos hoje, que são bem mais as que acontecem do que aquelas que nós conseguimos trazer a público. Nessa altura era semelhante. Felizmente que o vosso trabalho na Comissão da Saúde nos ajudou e nos permitiu perceber que hoje o INEM tem de facto problemas estruturais e que carecem de uma resolução imediata. Obrigado.